Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Você está feliz por estar aqui? Amém. Glória a Deus, né? Estamos no meio da semana, quarta-feira, culto de ensino, estudo da palavra, né? Hoje, embora eu seja o pastor, eu vou estar apenas conduzindo o louvor. Quem vai trazer a mensagem vai ser a Aurinete, né? A Aurinete vai estar aí sendo a portadora da palavra. Mas eu quero abrir este culto lendo aqui um texto da palavra de Deus, mas antes de eu ler o texto da palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta. Vou fazer essa pergunta para Débora. Débora, imagina você numa relação de amor, aonde você é a pessoa que ama mais e a outra pessoa que ama menos. Ou seja, você dá mais amor e recebe menos. Você investiria numa relação assim? Não investiria. É uma relação que faliu. Não vai dar certo. Sebastião, e você? Você é a parte que, tipo assim, você diz assim: eu estou disposto a te amar mais, mesmo que você me ame menos. Você investiria nessa relação? O Tião ainda está mais corajoso que você, né? Por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Porque tem um texto na palavra de Deus que mexe muito no meu coração. É um texto que me impacta muito como pastor, porque eu vejo assim que foi muito forte quando o apóstolo Paulo disse isso à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado. Para mim isso é muito forte. Trazer esse texto assim, para a minha vida como líder espiritual de uma igreja, para mim isso fala muito forte sobre a responsabilidade que muitas vezes Deus coloca no nosso coração de amarmos sem cobrar dos outros a mesma medida de amor, de amarmos e nos doarmos em amor, e não só isso, temos a coragem de dizer: olha, eu vou te amar cada vez mais, ainda que você me ame menos. Uma relação assim, geralmente, não é agradável para aquela parte que está se entregando mais, que está se doando mais. Mas eu vejo que o amor ele é poderoso para mudar e transformar relacionamentos e as vidas que estão envolvidas nesse relacionamento. Às vezes nós temos medo. Eu já vi pessoas dizendo para mim assim: pastor, eu tenho medo de me entregar num relacionamento de amor e sofrer. Quem já ouviu isso? Pastor, eu tenho medo de, me entregar e me decepcionar com a pessoa e sofrer, e a pessoa me humilhar, eu tenho medo de sofrer por me entregar e sofrer, me entregar em amor a outra pessoa e sofrer. E tem um texto na palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ponto. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quantos já viram esse texto na Bíblia? Só minha esposa? Está lá em 1 João 4, 18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que teme, ou aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Então, quando eu olho para esse texto, eu olho para essa declaração de Paulo à igreja, e eu olho para Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala aos discípulos exatamente assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos? Primeiro, que eles eram seus amigos. Segundo, que ele estava disposto a dar a sua vida por eles, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Sim ou não, irmãos? Pedro não negou Jesus 3 vezes? E Judas o traiu. E assim, irmãos, Jesus sabia de tudo isso, porque Ele é Deus. Ele sabia de todas as coisas antes de elas acontecerem. Mas mesmo Ele sabendo, Ele não teve medo. Ele não teve medo de ser traído.
ele não teve medo de ser negado, ele não teve medo de se decepcionar, ele não teve medo de se entregar numa relação de amor e dizer àquelas pessoas: eu vou até o fim por vocês eu estou disposto a entregar a minha vida. Então eu vejo assim, olhando para essa atitude de Jesus, olhando para as nossas vidas, como cristãos nós temos que ir até o fim pelas pessoas que nós amamos, independente do erro dessas pessoas, independente das frustrações ou das decepções que possamos sofrer com essas pessoas, independente de tudo que essas pessoas possam fazer que nos faça em algum momento da vida sofrer pelas suas imperfeições. Amar é algo, a experiência de amar é algo que pode trazer dor e sofrimento? Pode. Quando você entra num casamento, por exemplo, é muito bonito você chegar em um altar e dizer: sim, eu aceito essa pessoa como minha legítima esposa, ou sim, eu aceito essa pessoa como meu legítimo esposo. É fácil dizer sim no altar, difícil é dizer sim todos os dias dizer sim, diante dos problemas, diante dos conflitos, diante das divergências, diante dos momentos em que as imperfeições vão aparecendo. Difícil, casar não é difícil, casar é fácil, difícil é permanecer casado. Sim ou não, igreja? Eu sei que hoje tem pouca gente aqui, mas difícil é você permanecer dizendo sim a vida toda, por 30 anos, por 20 anos, dizendo sim, sim, sim. Apesar disso, continuo dizendo sim. Apesar dessa falha, apesar dessa mágoa, apesar dessa situação que você me fez passar, eu continuo dizendo sim para você. Isso é um desafio. E aí a gente começa a entender que o amor não é um sentimento. O sentimento faz parte do amor, mas o amor é mais que um sentimento. O amor é um compromisso de permanecer ao lado de quem nós amamos, independente muitas vezes até do que nós estamos sentindo. Por que que hoje muitos relacionamentos são muito facilmente quebrados, rompidos? Às vezes relacionamentos fraternais dentro da igreja, entre irmãos em Cristo, relacionamentos conjugais entre casais, enfim, por que que os relacionamentos estão cada vez mais facilmente sendo rompidos? Porque o amor, esse amor que vem de Deus, que sofre, que crê, que suporta, que nunca falha, esse amor não está mais dominando a vida e o coração dos cristãos, de muitos cristãos. Esse amor é o que vai sustentar a nossa vida até o fim. É esse amor que vai nos dar a capacidade de dizer sim, eu me gastarei e me deixarei gastar por você ou por vós, amando-vos cada vez mais, ainda que por vós seja menos amado. Foi esse amor que tomou o coração de Paulo. E mesmo não vendo o mesmo amor, na mesma dimensão, na mesma medida da igreja para com a sua vida, ele disse àquela igreja que ele estava disposto a continuar amando aquela igreja, servindo aquela igreja. Então essa palavra, ela nos chama a um compromisso. Primeiro nós que somos líderes, primeiro para mim que sou pastor, eu tenho que muitas vezes passar por situações em que às vezes não vou me sentir amado tanto quanto eu gostaria de me sentir, mas não permitir que isso tire do meu amor, do meu coração, a capacidade de continuar amando cada vez mais a igreja, as pessoas que eu preciso amar. Mas isso também vale para todos os líderes, mas também vale para todos nós como cristãos, no nosso relacionamento dentro de casa, amém, irmãos? No nosso relacionamento como família, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, aqueles que são filhos, nos seus relacionamentos com seus pais, enfim, todos nós temos a responsabilidade de fazer valer essa palavra. Amar dói, amar muitas vezes vai te fazer sofrer, mas o que o Senhor Jesus quer dizer? Vale a pena, apesar de tudo isso, vale a pena. É nessa experiência que nós verdadeiramente glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus nas nossas vidas. Então, eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar, para que nós possamos colocar esse culto diante do Senhor e adorá-lo com os nossos cânticos espirituais. Feche seus olhos.